será que o Senhor vai jogar no inferno essas mulheres porque elas usam salto alto, elas usam maquiagem, porque elas alisam o cabelo? Será mesmo? A paz a todos. Hoje eu vim falar a respeito de um assunto que eu vi num vídeo que eu fiquei um pouco pensativa, que é o seguinte: mulheres que alisam o cabelo, usam maquiagem, salto alto, vão pro inferno. Então eu comecei a orar, eu falei assim, meu Deus do céu, se a mulher que alisa o cabelo vai pro inferno, imagine a mulher que tem o cabelo colocado. Estão falando aí sobre uma sã doutrina. Eu falei, meu Deus, onde que tá escrita essa sã doutrina? Será que tá na Torá? Porque nessa Bíblia aqui não tá escrito. A sã doutrina, os ensinamentos de Jesus, que tá escrito aqui na Bíblia, e segundo Jesus Cristo, são esses que vai levar a gente pro reino dos céus, né? E o primeiro dos ensinamentos que tem aqui, que ele veio nos ensinar para nos libertar daqueles que querem nos prender em doutrinas erradas, né? E o primeiro deles é amar a Deus em primeiro lugar, né? E ao próximo como a si mesmo. Esse é um dos principais que ele, né, nos manda fazer. Perdoar 70 vezes 7, orar por aquele que me maltrata, né, e aquele que me faz mal, não tenho que desejar o mal para ele, tenho que orar por ele. Não julgar o meu próximo, não julgar o pecado, não julgar, enfim, né, tirar a trave que tá no meu olho para depois tentar tirar o cisco que tá no olho do meu irmão. E acima de tudo, o amor que ele tem por nós pecadores. Jesus mesmo fala que ele veio para os pecadores, né? Que os sãos não precisam de médicos. Eu busquei muitos versículos, principalmente no livro de Esther, que fala a respeito do embelezamento, né? Diz que Esther era uma mulher muito bonita e atraente, né? E ela foi levada para o palácio, né? Depois você medita no livro de Esther, medita no livro inteiro, dá para você ler, é um livro bem pequenininho, rapidinho você lê. Ou ouve, né? Porque tem no YouTube também, em áudio. Então, assim, ela já era bonita e atraente. Então, ela foi levada pro palácio e lá ela teve o embelezamento. Então ela ficou ainda mais bonita do que ela era para servir ao rei. Mas o versículo que eu quero falar hoje é a respeito da mulher adúltera, né? Que fica em João, no capítulo 8, né? E aqui fala sobre uma mulher que ela foi pega em flagrante, né? Em adultério. Segundo os mandamentos que Moisés escreveu, esse era um pecado mortal, né? Quem fosse pego em adultério seria morto apedrejado. Eu não tô comparando o adultério com a maquiagem, com o salto alto, não tô fazendo isso. Mas eu quero dizer assim, ó, o comportamento, né, de Jesus com uma pecadora que tava pecando de verdade. E quem era que tava acusando ela, né? Tinha algumas pessoas acusando e o Jesus, ele julgou a favor da pecadora. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao redor dele para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Então, assim, os mestres da lei, que era quem ditava as leis, né? E os fariseus, que eram os certinhos, né? Eles tinham uma doutrina, eles tinham os ensinamentos, regras ali que eles seguiam certinho, né? E segundo eles, só agradava a Deus quem seguia aquela risca. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o viram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E o que eu quero mostrar aqui de verdade é o posicionamento, né, de Jesus, o Santíssimo, que veio para nos salvar, né, diante de uma pecadora, e o posicionamento daqueles que se achavam certinhos, né? Eles estavam ali apontando o pecado daquela mulher. Gente, e Jesus, ele não vem para nos apontar nossos pecados. Ele vem para nos livrar dele, para nos perdoar dos nossos pecados. Um pecado que era mortal, ele julgou a favor da pecadora. Então, assim, quem dirá? Gente, vale e pensa. Aquela mulher, ela não tava usando cílios, ela não tava usando maquiagem, ela não tava usando salto alto, ela não alisou o cabelo. Gente, ela tava em adultério, né? Que pecado mortal. E Jesus absolveu. Você acha mesmo
que Jesus vai condenar você porque você alisa o cabelo, porque você maquiou, porque você tá usando salto alto. Gente, pelo amor de Deus. Esse tipo de pensamento só atinge quem não conhece a palavra. Tá aqui, ó. Se a gente começar a ler do começo ao fim, a gente vai ser liberto desses ensinamentos que fazem pra tentar prender a gente em coisas que não existem. Isso não existe. Jesus não condena isso. De forma nenhuma. A gente tem que ter esse pensamento de que Jesus vai mandar a gente se apartar dele porque usou salto, porque usou cílios, porque usou cílios. Gente, só quem se preocupa com essas coisas são seres humanos. É claro que a palavra, ela fala assim, que se o que a gente faz o outro pecar, a gente tem que parar, né? Então a gente precisa sim avaliar tudo isso, mas não que Jesus vai condenar a gente. Jesus não vai condenar você, ele vai corrigir, ele é o pai de amor, entende? Imagine você sendo pai ou você sendo mãe aí, você que tem filho. Se seu filho comete algum erro, você vai mandar ele... Não, vai pro lago de fogo do inferno, porque você... Não, gente, você vai corrigir, né? Pra pessoa andar no que é certo. Se aquilo realmente for errado. Como servo de Deus, eu tenho meus testemunhos. Não adianta vir querer falar que, esse seu cabelo é de Jezabel, seus cílios... Não vem com isso, gente, porque tudo que eu tenho, tudo, cada roupa, eu tenho prova, tenho testemunho, eu posso falar isso. Tudo que eu tenho é provisão de Deus. Quando ele me mandou que deixasse o meu trabalho, que deixasse o que eu fazia para servir como dona de casa, né? Uma coisa que eu não queria. Eu fugia disso, fugia de casamento, fugia de ser dona de casa. E o direcionamento que eu tive de Deus é esse, não, vai ser dona de casa. E eu comecei a falar, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Preciso comprar o pensamento daquela mulher que trabalha, né? Que o meu pensamento era esse. Não, eu vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou ter meu carro, vou ter as minhas coisas. Nunca na minha vida, eu falava, nunca na minha vida eu vou depender de homem. Né? E Jesus falou assim, não, pá, não. Agora você vai depender do seu marido. Então, assim, ó, a partir daí, gente, porque eu sou uma mulher que aprendeu muito a respeito disso, né? Então eu desci do meu ego e fui submissa a Deus, né? Entendendo essa parte de ser esposa. Eu prestei atenção, eu prestei muita atenção em todos os cuidados que Deus teve comigo a respeito disso. Ele nunca me deixou faltar o que eu realmente precisava. Os exageros que eu tinha, ele realmente tirou, né? E o que eu precisava realmente, ele me deu. Então isso é um testemunho, né? Eu não tô aqui pra ficar falando eu, meu, minha vida, meu isso, meu aquilo, porque isso é muito chato, eu tô aqui pra falar de Jesus. Mas eu não posso ocultar o meu testemunho, porque isso também faz parte. Eu penso assim, aqui esse negócio de a mulher não pode arrumar o cabelo, a mulher não pode alisar. Teve um tempo aí que eu escutei, acho que da mesma denominação, falando que o cabelo crespo era do diabo. Gente, meu Deus do céu. Agora, o cabelo crespo era do diabo, agora alisar o cabelo é do diabo. Usar maquiagem é do diabo. Eu, como mulher, como esposa, como mãe, eu digo o seguinte: se você não se cuidar, pense que seu esposo vai chegar em casa e vai encontrar você que nem uma doida. E isso é uma coisa muito grave, né? Porque não só portas para o adultério que isso pode abrir, mas ainda mais para pornografia, porque a gente sabe o tanto de casos de pornografia que tem dentro, mesmo dentro das igrejas. Porque quando chegar lá na rua, ele vai ver uma mulher que vai estar bem vestida, que vai estar arrumada, com o cabelo arrumado. E ele fala, ué, mas a minha mulher que serve a Deus não se arruma? E aqui na rua eu vejo várias mulheres arrumadas. Gente, para e pensa. Para e pensa, vigia. Algumas mulheres acham que é pecado usar uma lingerie pro esposo, uma lingerie sensual pro esposo. Elas acham que é pecado, gente. Pelo amor de Deus. Claro que não. Claro que não. A gente precisa saber servir ao nosso esposo. Poxa, agora, pensa bem, o esposo chega em casa, a mulher não arrumou o cabelo, não depilou, né? Sei lá, o marido vai beijar, tanto bigode que parece um homem. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar e vamos pensar nisso. Leia a palavra. Gente, se você ler isso daqui do começo ao fim, você não vai se enganar, você não vai cair em ensinamentos errados, né, de outras pessoas que tentam colocar a gente em uma caixinha. Eu tô que nem um animal selvagem, vamos dizer assim. Indomável, o único que me doma é esse aqui, é Jesus. Jesus, ele é o único pastor. Na minha igreja é pregado isso, que o único pastor é ele, é Jesus. Entendeu? E é ele que a gente tem que buscar, porque vai ser ele que vai estar com a gente quando não tiver mais ninguém. Cuidado, isso provém de Deus. Gente, no livro de Esther, leia o livro de Esther, que você vai entender que o cuidado, ele provém de Deus. É Deus que faz isso. E as pessoas têm mania de atribuir ao diabo, atribuir a Jezabel, a pombagira. Gente, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Há quem use para o mal. A pessoa usa para o mal.
mas tudo é de Deus. Até o poder que é usado nas magias negras, nas feitiçarias. Gente, tudo é o poder de Deus. É uma pessoa desobediente que vai lá e usa de má forma. Ela tá usando a fé dela ao contrário, né? Claro que cada um vai colher o que planta, mas é tudo de Deus. A única coisa que pertence a Satanás é a mentira. Fica aqui a minha reflexão. Medita nessa palavra. Entenda o amor de Jesus, o amor perdoador, aquele amor que não julga, que não condena, por mais que você esteja cometendo o maior pecado do mundo. Se você se arrepender, se voltar para ele vai te acolher, não vai te julgar. Gente, quando você perceber julgamento, quando você vê julgamento, não provém de Deus, ok? Quem julga, quem acusa é Satanás. É tanto que Satanás significa isso, né? Acusador. Quando tiver acusação, não provém de Deus. É claro, gente, que a gente vê no Velho Testamento, a gente vê a fúria de Deus, a gente vê quem Deus realmente é. Mas Jesus, ele veio para aplacar essa fúria de Deus. Por causa dele, por causa de Jesus, né, nós somos absolvidos de todo mal, de todo pecado. Essa parte que Jesus fala assim, ó, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Gente, isso significa que não tem nenhum de nós que em algum momento pode falar assim, ó, aquele fulano está cometendo esse pecado, sem que a gente esteja pecando também. Então todos nós somos pecadores. Até os fariseus, aqueles que seguem as doutrinas certinhos, eles são pecadores, então eles não podem acusar. Ainda que seja um pecado, não podem acusar, entendeu? Gente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Busca Deus, busca entender a palavra de Jesus, busca versículo, leia a Bíblia, leia do começo ao fim, que isso vai te ajudar e vai fazer você não cair em armadilhas. Reflete aí nesse capítulo, João capítulo 8, e leia também o livro de Esther. Reflita. Embelezamento é de Deus. Fica com Deus, Deus é contigo.